Olá, que legal que você está com a gente. Quer dizer que o nosso papo tá bom, né? Eu também acho. Você já falou para alguém que está pensando em sair do mercado corporativo? Se você está pensando nisso, talvez esteja na hora de ter essa conversa. E a história que eu vou trazer aqui hoje vai provar isso. Minha esposa chegou em casa um dia e me contou uma coisa. Uma amiga dela tinha desabafado sobre o marido, alto executivo de um grande banco, de décadas de carreira, resultados consistentes, desligado da empresa. E de surpresa. Na minha opinião, foi etarismo. Provavelmente. Mas a frase que ficou comigo foi simples. Ele não saiu do sofá em 6 meses. Não estava doente. Não estava sem dinheiro. Só que o casamento começou a rachar. Por excesso de presença sem propósito. E não foi falta de amor, não. E eu fiquei pensando nisso por dias. Não na demissão, no casamento. Porque aquilo que me disse uma coisa que eu não esperava. Essa história tinha começado muito, muito tempo antes daquele sofá. Essa conversa quase ninguém tem. E lá no fundo sabemos o motivo. Porque não sabe bem como começar. A gente não sabe como começar essa conversa. É aquela conversa com as pessoas mais próximas sobre o que vem depois que você para de trabalhar. Sobre o que você quer agora. Sobre o que te impede de parar. Sobre quem você quer ser quando a rotina mudar. Esse é o tipo de conversa que você precisa ter quando a situação surge. Com seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, com os amigos ou com você mesmo. Pessoas com quem você fala sobre tudo, mas que talvez nunca tenham te perguntado o que realmente você quer. E aí, todo mundo fica carregando isso em silêncio, achando que só está acontecendo com ele. O executivo do banco provavelmente não tinha tido essa conversa. E quando a mudança chegou, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive a esposa dele. Eu entendo porque essa conversa não acontece. De verdade, eu entendo. Falar sobre isso em voz alta torna tudo muito real. E enquanto não é real, dá para continuar do jeito que está. Tem também de deixar as pessoas próximas preocupadas. É uma preocupação legal que tem que ter. Mas de parecer que você está mal, quando na verdade é só uma reflexão, você está pensando no assunto. Mas a gente guarda, processa sozinho e vai levando. Só que tudo isso tem um custo. Porque quando a transição chega de verdade, e ela vai chegar, o baque vem. Eu me peguei fazendo isso uma vez. Eu estava num período de muita reflexão sobre o que vinha pela frente, pensando bastante sobre dependências que eu tinha construído, sobre o que eu queria que fosse diferente e percebi que estava processando tudo isso sozinho, por falta de saber como falar. Até que um dia, num jantar comum, sem pauta, sem clima especial, tudo simplesmente saiu. Eu só falei o que eu estava pensando e o que aconteceu foi bastante interessante. Essa conversa organizou o pensamento de um jeito que ficar só na cabeça não organiza. Ela precisa ser falada. Nós precisamos colocar ela para fora. E o mais legal, que a pessoa do outro lado, no caso a minha mulher, não precisava ter a resposta. Ela só precisava estar lá para ouvir. Tenho observado uma coisa nas pessoas que atravessam essa transição com mais leveza. Quase sempre tem alguém do lado que sabe o que está acontecendo. Ninguém precisou adivinhar nada.
porque a conversa aconteceu antes. E cá entre nós, nem precisa ser uma conversa, um papo. Pode ser uma troca, pode ser até uma conversa de boteco. Não precisa ser uma grande declaração, não precisa ser uma reunião de família. Pode ser numa viagem, em uma roda de amigos ou no domingo à tarde. Tenho pensado muito nisso. O que você acha? Simples assim. E o que essa conversa faz é tirar o peso do isolamento. Transforma uma angústia individual numa reflexão compartilhada. E aí, o outro lado deixa de ser pego de surpresa e passa a ser parte do processo. Olha que legal. O executivo do banco saiu do sofá. O casamento sobreviveu e ele hoje está bem melhor. Mas eu fico pensando em quanto daquilo poderia ter sido diferente se aquele papo tivesse acontecido antes. Não sobre a demissão, sobre quem ele era sem o crachá. O que ele realmente queria, o que ele de verdade temia. Aqui fica o convite para a gente conversar. Quero ouvir a sua história. Quero saber pelo que você está passando. Quem sabe esse não é o primeiro passo para falar desse tema tão importante. Eu sou Salomão Friedman e você está no Depois do Crachá. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Clique aqui no botão de seguir e ative o sininho para receber novidades. E o e-mail para você contar a sua história para a gente está aqui na descrição. Até o próximo episódio. Thank you.